Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Treinadores do Sofá. Esta semana vamos falar sobre futebol, NBA e os nossos ups and downs e as recomendações da semana. Como estás, Diogo? Olá, Lídio, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com a nossa audiência, tudo com saúde, tudo com muito ânimo e preparados para mais um episódio, então, do podcast dos Treinadores do Sofá. Esta semana vamos ter de congratular o Futebol Clube do Porto por ter sido campeão da Liga Portugal e o Real Madrid por ser campeão da La Liga, dois campeões merecidos de ambos campeonatos e dois campeonatos ambos muito parecidos na corrida ao título. O Real Madrid-Barcelona e o Porto-Benfica tiveram muito tempo com resultados um bocadinho maus e negativos e depois foi tanto o Porto como o Real Madrid conseguiram sair por cima. Um Barcelona um pouco débil e com muitas mudanças de treinador nestes últimos anos e com uma pouca aposta certa nas transferências, como viu-se de Martin Braithwaite, que foi contratado ao Celta de Vigo, se não estou em erro, ou ao Leganés, acho que foi ao Leganés. Foi uma contratação que não fez sentido nenhum, tal como a do Kevin Prince Boateng na altura, sim. Foi contratado. O Barcelona perdeu um bocado na sua aposta da formação. Tem havido muito poucos jogadores a passar, para além do Ansu Fati e do Sérgio Roberto já há alguns anos. E o Riqui Puig também. Puig, que era o jogador que eu ia dizer a seguir. Perdeu um bocado essa cultura da formação que estava muito incutida no Barcelona. A La Masia era uma grande parte da base. Podemos ver isso por Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Messi, apesar de ser argentino, muitos enormes jogadores, Pedro Rodrigues, Cristiano Tello, jogadores que acabavam por passar a vir da formação. Mas, entretanto, começou a perder imenso e as contratações também começaram a falhar. Contratações, para além de Titi, e mesmo assim é bastante contestado, para além do Titi, as contratações do Barcelona recentemente têm vindo a falhar imenso. Desde Rakitic não existe uma contratação certa. Houve a de Paulinho, mas foi imediatamente vendido. O Arturo Vidal parece que também vai ser vendido e nunca houve ali uma contratação que fosse para sobressair. Coutinho foi extremamente mal aproveitado e, entre aspas, outros jogadores, e o Real Madrid este ano, apesar de ter estado não muito bem desde o início, à imagem do Futebol Clube do Porto, conseguiu dar a volta no campeonato e ser campeão. Mesma coisa que o Futebol Clube do Porto. Não teve bem, as contratações foram as acertadas, apesar de muita gente ter reclamado, e acabou por conseguir ser a equipa mais consistente até ao final do campeonato, aproveitando uma das piores segundas voltas de sempre do Benfica, e conseguiu então ser campeão pela 29ª vez. O Real Madrid foi então campeão pela 34ª. Sim, e praticaram um bom futebol nesta última parte do campeonato e tem-se visto isso por ambas as equipas. Mas por falar de campeões e de subidas, vamos ter de falar do Leeds United, que subiu finalmente à Premier League passado muitos anos, e ao comando técnico, 16 anos, para ser exato, e ao comando técnico da equipa está Marcelo Bielsa, um treinador que é bastante conhecido pelas pessoas, pelo seu tempo no Atlético Bilbao e por ser um treinador muito bom e muito consistente, e o Leeds consegue finalmente voltar à Premier League. O Leeds United, que é um dos maiores clubes em Inglaterra e, para quem não sabe, o maior rival do Manchester United, para além do Manchester City e Liverpool, conseguiu finalmente regressar 16 anos depois de ter estado 16 anos entre a segunda e a terceira divisão inglesas, consegue regressar à Premier League. O Leeds, pouco antes de ter descido, tinha conseguido excelentes lugares, tanto na Europa como nas competições internas, acabou por descer e foi um triste momento para todos os fãs de futebol. O Leeds finalmente consegue, com uma grande época, já há muitos anos que estava a tentar a subida, mas não conseguia propriamente aquela subida que era necessária, aquele último momento, ou perdia nos playoffs, ou acabava por até na última jornada perder o lugar de acesso. Como finalmente no ano passado aconteceu. Exatamente, finalmente subiu, como se costuma dizer, que era o cântico até de muitos clubes, que era Leeds are bottling again, ou seja, os Leeds estão a engasgar-se outra vez, porque eles tiveram muitos anos em que se engasgavam nos últimos
nas últimas jornadas e perdiam o acesso direto ou até mesmo os playoffs. Portanto, o Leeds está de volta. Marcelo Bielsa já tinha tido a capacidade de pôr o Leeds a jogar um bom futebol, apesar de não ter conseguido a subida. Teve o apoio da direção e finalmente meteu o Leeds United, um dos maiores clubes ingleses, na Premier League. Lídio, tu ficaste bastante contente com esta situação. Eu também, porque já conheço o Leeds há muitos anos e, aliás, quem não sabe, o pai do Erling Braut Haaland jogou no Leeds United e é o clube do Haaland, é o Leeds United. E não só, o Leeds é um clube bastante histórico em Inglaterra e já há 16 anos que estavam à espera de voltar à Premier League, e não só isso, temos um português lá, o Hélder Costa, que foi vendido por Wolverhampton ao Leeds United e está a jogar bastante Das bem no escolas do Championship, Benfica, das escolas do Benfica, e está a jogar bastante bem. Outro jogador, Ivan Cavaleiro, que está no Fulham, foram vendidos para o Championship e estão a jogar também bem, e nós temos de ver que o Leeds United é um clube que vai trazer muito, mas muita história à Premier League e não vai ser o único. O West Bromwich também está em segundo lugar e poderá voltar à Premier League. Já conseguiu, já está garantido. Então, se já está garantido, temos 2 clubes históricos na Premier League. E agora? Exatamente. O West Bromwich, que há que dizer é o clube atual por empréstimo do Filip Krovinovic, o ex-jogador do Benfica, e de Mateus Pereira, um jogador que foi da minha turma. E aqui da Costa da Caparica. Exatamente, o ex-jogador do Sporting, que já vai ser contratado pelo West Bromwich, que fez uma época fenomenal, médio ofensivo e extremo do West Bromwich, dar nas vistas imenso por imensos clubes na Europa, e conseguiu assim fazer com que o West Bromwich subisse diretamente, ou seja, conseguiu o segundo lugar para regressar assim à Premier League. Sim, e aquilo que eu estava a dizer, voltando àquilo que eu estava a dizer, podemos ter uma estreia também na Premier League para a próxima época. O Brentford está em terceiro lugar e é uma equipa bastante boa naquilo que se tem apresentado no Championship. Vai aos playoffs, vai ser difícil, também tendo o Nottingham Forest e outras equipas muito boas do Championship, mas também podemos ver o Brentford para a próxima temporada na Premier League. O Norwich já condenado à descida, ainda temos o Bournemouth e o Aston Villa a lutarem para não descer, fora outros clubes que também não estão a lutar para descer. No entanto, ontem soubemos da permanência do West Ham United depois de ter empatado com o Manchester United, um clube histórico. Também tem, já como eu já disse aqui, já nas recomendações da semana, o filme dedicado aos seus fãs, o Green Street Hooligans. O West Ham vai então conseguir a permanência, que é um clube histórico que todos os anos se espera que consiga fazer aquele push para as competições europeias, mas acaba sempre por fazer épocas atrozes. Mais uma vez consegue nas últimas jornadas safar-se. Sim, não é só isso, é um clube que tem gasto muito em transferências. Felipe Anderson, que veio da Lazio, um grande jogador, foi bastante caro para o West Ham, e fora outros que nós vemos a jogarem pelo West Ham. E não só, Declan Rice, Felipe Anderson, Dimitri Payet. Jogadores de grande qualidade passaram pelo West Ham, mas o West Ham acaba por não conseguir passar isso para o papel, ou passar do papel para a prática. Tem grandes jogadores, mas não consegue fazer pôr em prática aquilo que deveria estar a fazer. E é um problema porque o West Ham, mais uma vez, esteve na luta para não descer. E é triste porque são clubes que, tal como o Everton, que também teve mal, deveriam estar a lutar com o Leicester, com o Sheffield United, que fez uma grande época, uma grande surpresa, e não tem o mesmo orçamento com essas equipas que já referiste. E do Wolverhampton, que são equipas que lutam para ser o best of the rest, que são normalmente o sétimo classificado. Há o top 6 e depois há o best of the rest. São essas equipas que lutam por esses lugares, que deveriam estar a lutar esta época, e acabamos por ter o Wolverhampton, a Tottenham, a Sheffield United, todos ali a lutar por esses lugares, o que acabou por ser estranho, mais uma vez, o West Ham para não descer. Entretanto, Lídio, outra coisa que querias falar é o fenómeno de Bergamo. A Atalanta está neste momento em terceiro lugar do campeonato, ou terceiro ou segundo, acho que é terceiro, do campeonato italiano, e teve mesmo em segundo.
fazendo uma retoma espetacular, imensos 40 golos. pontos, 40 pontos, e é a melhor equipa, é a equipa com mais pontos da retoma. Fez 40 e tal golos, imensas goleadas, e tem uma equipa muito boa, que teve na Champions. Teve, não, está Que no ainda está na Champions. Champions, Está exatamente. no Champions. Finalmente uma equipa consegue ir às competições europeias e não desabar por completo. A Atalanta conseguiu manter uma equipa bastante competitiva e, pelos vistos, está-se a querer estabilizar no topo da tabela italiana. Tu estiveste mais atento a esta situação. Eu vi o jogo da Atalanta com a Juventus há pouco tempo, porque sou fã da Juventus e gosto de ver. E acho que a Atalanta pecou pela forma como abordou o jogo, mas tem um futebol muito, muito bom. Tu estás mais dentro do assunto. Quais é que são os pontos fortes desta Atalanta, para além do ataque demolidor? Os pontos fortes do ataque demolidor, tens uma distribuição de jogo inagualável nesta Premier League. Martin de Roon, o médio Série A. holandês, ou da série, sim, da série A, peço imensa desculpa, já estamos a falar da Premier League, estava já um bocadinho. Martin de Roon é um grande médio holandês, que é titular da seleção, por isso, seres titular da seleção holandesa, já quer dizer que tu és muito bom jogador, apesar da seleção holandesa nestes últimos anos ter vindo a ter um processo de renovação. No entanto, a distribuição de jogo deles é inagualável. Eles distribuem a bola, porque para teres um ataque bom, tens de ter uma distribuição de jogo fenomenal. E quando tu tens um meio campo como o que eles têm, vais ter um bom ataque de certeza. No ataque tu tens Muriel, tens Zapata, tens Ilicic, se não estou em erro, que são, se calhar, das 3 melhores pontas de lanças que neste momento estão a jogar em conjunto, não são individualmente, mas em conjunto, os 3 melhores pontas de lança que neste momento estão na Série A. Podemos falar de Immobile, podemos falar de Cristiano Ronaldo, mas estes em conjunto são um ataque demolidor da Série A. É a equipa com mais goleadas este ano, se não estou em erro, da Europa. A Atalanta vem a apostar num futebol muito atacante, uma coisa que é bastante estranha na Série A. Na Liga Italiana tu não vês muito isso acontecer. Foi aquilo que eu estava a dizer. Pecaram pela abordagem. Se calhar, se tivessem apostado no futebol mais avassalador frente às Juventus, teriam conseguido uma vitória. Conseguiram apenas um empate porque apostaram no controle do jogo após o gol da vantagem, dos golos da vantagem. E acabaram por levar com o fenómeno Cristiano Ronaldo, que apesar de ter conseguido 2 golos através da marca de grande penalidade, a Juventus procurou e procurou por isso e conseguiu ganhar 2 penaltis na sequência de ataques consecutivos. É esses os problemas das equipas pequenas, é que não jogam olhos nos olhos, como o Santa Clara fez na Luz, e o Atalanta teve esse medo, foi isso que eu vi. Mas de resto tem sido sempre o contrário, atacar, vitórias por goleadas e mostrar o poderio ofensivo. E tem um jogador que eu gosto muito, muito que é o Pasalic, que é um jogador bastante interessante. Que já foi comprado ao Chelsea. Pasalic já foi comprado ao Chelsea em definitivo. A Atalanta está-se a tornar uma potência no futebol italiano. No início desta época, compraram um jogador que até teve na mira do Sporting e tem-se demonstrado como uma peça fundamental no meio campo da Atalanta, que é Ruslan Malinovic, jogador ucraniano, que também, é o que eu digo, a Atalanta tem muita profundidade no seu plantel. Os avançados podem não ter 30 golos, mas têm acima de 15 golos cada. Quando tens 3 pontas de lanças que conseguem faturar daquela forma, todos nós gostaríamos de ter, por exemplo, no Benfica, no Porto, no Sporting, pontas de lança que faturassem desta forma. A Atalanta, para já, tem um treinador muito bom, conseguiu manter um núcleo duro na equipa desde o ano passado para este ano. Até poderiam ter sido campeões que não tivessem tido alguns deslizes, mas acontece. Tanto o Inter como as Juventus tiveram mais ou menos a mesma fórmula da La Liga e da Liga Portugal, que também estavam a descambar agora nestas últimas jornadas, com uma forma muito baixa. No entanto, a Juventus, mais uma vez, vai ser campeã. A Juventus é clínica. E já tem 8 pontos de avanço. É uma coisa do que o Bayern na Bundesliga. Podem estar antes da segunda volta abaixo da sua forma, param um bocadinho, voltam outra vez e as outras equipas caem por baixo. O Inter, eu esperava que fosse campeão este ano e gostava que tivessem sido, é uma equipa que eu gosto na Itália. No entanto, não souberam manter a mesma forma que tiveram na primeira volta. E quanto a o Inter isso... caiu imenso, o Inter teve uma queda enorme, o Inter tinha um futebol muito bom.
eu vi na primeira volta o Nápoles-Inter, um jogo espetacular do Lautaro Martínez e do Romelu Lukaku na frente. Uma equipa bastante boa, com um treinador muito bom que é o António Conte, mas lá está, faltou o estofo de campeão que a Juventus tem sempre. A Juventus tem um estofo de campeão fenomenal, tem jogadores, apesar de ter um treinador que eu odeio profundamente, que é o Maurizio Sarri, odeio, não consigo ver aquele homem treinar, aquilo é uma desgraça. Aquela Juventus tem equipa para ficar 25 pontos à frente de cada equipa da Itália. Sim, eu tranquilamente. Concordo tranquilamente. Apesar de haver excelentes plantéis na Atalanta, o Milan, apesar de tudo, até tem um plantel interessante, na Roma, no Inter, na Lazio. O plantel das Juventus é 1000 vezes melhor. Tens 2 guarda-redes de topo, tens defesas centrais como é o De Ligt, o Bonucci, o Chiellini e o outro quarto que também é muito bom, que é mais novo também, que não estou a esquecer. Ainda tens o outro também, o italiano. Tens 5 defesas centrais de qualidade. Tens nas alas Alexandre, Danilo, Quadrado. Tu escolhes o que queres. Tens Douglas Costa, tens Bentancur, no meio campo Ramsey, Rabiot, Pjanic, já falei no Quadrado, mas aquele meio campo com Rabiot, Matuidi, Pjanic, Ramsey. E agora com o Arthur, tiras o Pjanic, tens o Arthur. O Arthur e ainda vais pôr o Arthur. E depois na frente de ataque tens Higuaín, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, que é um jogador fenomenal, que encaixa tão bem com o Cristiano Ronaldo, o que nos deixa a salivar como é que seria se Messi tivesse jogado com o Ronaldo, porque o Dybala é muito parecido com o Messi. A equipa das Juventus deveria, tem 8 pontos de avanço, mas deveria ter 15 à vontade de qualquer outro, se tivesse um treinador que conseguisse tirar o máximo potencial. Eu não consigo ficar... eu vejo o Matuidi como um médio centro, médio defensivo, e o Matuidi joga nas Juventus a médio esquerdo, portanto. E o Matuidi nem era nem uma coisa nem outra, ele no Lyon jogava a trinco. Por isso, nós quando vemos o Matuidi e a forma que ele está a jogar hoje em dia... É um médio defensivo. Ele é um médio defensivo. O Matuidi tem corpo a médio defensivo e vemos o Matuidi a jogar a médio esquerdo e o Rabiot a médio direito. Não se percebe. Isto é como a seleção portuguesa jogar com 4 médios no meio campo. Joga com 2 médios lá no meio e depois 2 médios também, como o João Mário e o André Gomes. A seleção portuguesa jogou assim. Eu não consigo compreender este tipo de táticas, mas a Juventus vai ser campeã, felizmente para mim, que sou fã da Juventus, e felizmente para o nosso querido Cristiano Ronaldo, que mais uma vez está na luta por ser o melhor marcador, já leva 30 golos, é o jogador com mais golos em 2020 e com mais golos que jogos no campeonato em 2020. É espetacular. Bem-vindos de volta então ao podcast. Agora vamos partir, já deixámos o futebol para trás por enquanto e vamos partir para a NBA. A NBA vai regressar agora daqui a 7 dias, dia 30, mas o que já está a deixar os fãs com água na boca são os jogos amigáveis. Especialmente o nosso querido Lídio, que adora a NBA. E Lídio, já tivemos jogos interessantes. Já tivemos as equipas a mostrarem como é que estão neste pós-pandemia. Vamos ter uma NBA interessante, vamos ter uma NBA se calhar ao ritmo do futebol, ainda com equipas a surpreender, outras ainda muito em baixo de forma. O que é que podemos já esperar no dia 30 no regresso da NBA? Podemos esperar uma nova, não é uma nova estrela, mas um novo rookie na NBA, que é filho de Manote Ball, um dos jogadores mais lendários de sempre da NBA, por ser bastante alto e por também conseguir fazer coisas que ninguém conseguia fazer, blocos, rebounds, tudo e mais alguma coisa. E o seu filho Bol conseguiu a sua estreia pela NBA pelos Denver Nuggets. Não foi uma estreia numa época, mas foi uma estreia numa pré-época. São jogos amigáveis dentro da Disney World Bubble para que as equipas comecem a ganhar algum ritmo. Foi um jogo de conferências diferentes, os Denver Nuggets contra os Washington Wizards, onde os Washington Wizards, se não estão em erro, deixem-me verificar, perderam 89-82 e onde Bol na sua estreia fez 16 pontos e 10 ressaltos. Para quem não percebe, pode não ser números, para quem não perceber, pode não parecer números muito grandes, mas para um rookie, para uma estreia, é excelente. Houve um dos clipes que eu vi sobre a sua estreia que ele fez um bloco
e conseguiu mandar um three-pointer. Um three-pointer é algo extremamente difícil para um jogador alto, porque é mais fácil para um jogador baixo, porque ganhas mais ímpeto e mais impulsão ao saltares, e quando és um jogador alto não ganhas tanta impulsão, basicamente não te mexes. Uma estreia excelente por Bol Bol. Nikola Jokic voltou também e voltou muito mais magro e com uma condição física melhor do que aquilo que ele estava pré-pandemia. Eu acho que esta equipa dos Denver Nuggets já era uma equipa bastante perigosa na Conferência Oeste e vai ser uma equipa perigosa outra vez para ir para os playoffs. No entanto, os Washington Wizards perderam, e os Washington Wizards não têm vindo a ser uma das melhores equipas desde que John Wall na época passada se lesionou. Neste momento são uma equipa também com muitos rookies e Bradley Beal a comandá-los, e estamos a ver cada vez um basquetebol bom para parte deles, pelos seus rookies e pelos seus jogadores mais novos. Também jogou-se assim os Orlando Magic contra os Los Angeles Clippers e conseguimos ver Paul George em ação. Começamos a ver as equipas boas contra as equipas que ainda vão lutar pelo lugar no playoff começarem a ganhar ritmo. É diferente, as pessoas não podem estar à espera daquilo que tu estavas a dizer, vai voltar com um ritmo mais ou menos do futebol, e ao contrário daquilo que o futebol teve, eles estão a ter uma pré-época, podem regressar ao ritmo competitivo muito mais rápido do que aquilo que foi o futebol. No entanto, vamos ver jogadores que ainda não estão lá, não estão reunidos com as equipas devido à Covid-19. Zion Williamson dos New Orleans Pelicans não está reunido com a sua equipa e é o seu melhor jogador, sem dúvida, um rookie fenomenal, um rookie assustador, a par do LeBron James e do Michael Jordan, pelo aquilo que ele tem feito esta temporada e pelo aquilo que conseguiu fazer com os New Orleans Pelicans. Vamos estar a ver mais jogadores, os Portland Trail Blazers vão regressar também com Damian Lillard e CJ McCollum. Os Dallas Mavericks, que são a minha equipa Dark Horse para ganhar a NBA. Luka Doncic e Kristaps Porzingis são dois dos melhores jogadores que estão naquela equipa. No entanto, eu acho que o Mark Cuban pode festejar? O dono dos Dallas Mavericks. Eu acho que o Mark Cuban pode festejar, e ele é um dos donos mais hands down das equipas da NBA. Eu nunca vi um dono tão hands down na equipa, e vê-se mesmo a alegria que ele tem a ver os Dallas Mavericks a jogar. No entanto, eu acho que as picks para ganharem a NBA este ano, como acho que já referi neste podcast, ou foi na rúbrica que eu escrevi, mas ainda não lancei, são os Los Angeles Lakers, os Clippers, mas os Milwaukee Bucks e os Toronto Raptors, que eu acho que são os Toronto Raptors que vão ser campeões, não porque eu sou fã deles e adepto, calma, mas porque são a equipa mais unida na NBA neste momento. É a equipa que parece o Manchester City a jogar no ano passado, não este ano, que eles este ano tiveram muita inconsistência. É uma equipa que conhece cada jogador. Tu passas a bola para um, o outro passa a bola para o outro lança, e eles parecem que já é automático. É uma equipa completamente diferente, e com o seu treinador Nick Nurse tem sido uma equipa automática. É a equipa que eu mais gosto da NBA desde que comecei a ver, tanto por Vince Carter, como já tinha referido. Mas não é só por causa disso, é uma equipa que faz-me lembrar muito aquilo que é o futebol português, e o futebol do Benfica é uma equipa que antes da segunda parte parece que está-se a afogar e depois começa a ganhar. Mas os Toronto Raptors são sem dúvida a minha equipa favorita, mas não é por isso que eu digo que são os melhores. Neste momento não são os melhores para mim são os Milwaukee Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe e por outros excelentes jogadores que eles têm. Chris Middleton, um dos jogadores mais underrated da NBA na posição de shooting guard. No entanto, vamos ver outras equipas a disputar nesta NBA, como os Memphis Grizzlies, liderados também por rookies, Ja Morant e Jaren Jackson Jr. Por isso, vamos ter muitas equipas na NBA, e com esta nova normalidade vamos ver cada vez mais as equipas a regressarem ao seu nível. Olha, eu digo que, apesar de não estar dentro da NBA, penso que este ano pode voltar aos Lakers. Não só por terem o LeBron James, o meu jogador favorito, um jogador fenomenal de basquetebol, mas também porque o LeBron e os seus restantes colegas de equipa têm uma missão de honrar o falecimento de Kobe Bryant. Portanto, penso eu que os Lakers terão uma motivação muito, muito grande para serem campeões.
apesar de que, pronto, eu preferia que fosse a equipa com que eu mais simpatizo, os Miami Heat, a conseguirem alguma coisinha, mas duvido. Sim, sim, claramente. E os Miami Heat têm vindo a. Não, não, não duvidas, não, que os Miami Heat têm sido as equipas mais fortes da NBA este ano. Sim, eu Desde que acredito, mas conseguiram, os desde que conseguiram Lakers, eu Jimmy acho que Butler. este ano sinto uma Sim, vitória dos sim, Lakers. eu também sinto, e eu acho que seria uma homenagem excelente ao Kobe Bryant, mas já tiveram duas baixas muito importantes na sua equipa, Avery Bradley e Rajon Rondo. Os dois starting guards da equipa dos Los Angeles Lakers já não vão jogar esta temporada por eles. Avery Bradley porque não quer prejudicar a sua família a nível do Covid-19, e Rajon Rondo fez aquilo que ele sempre faz. Eu não percebo aquele homem, ele lesiona-se sempre. E desta vez lesionou-se outra vez. Como? Acho que foi uma lesão no polegar. Eu não sei nada deste homem, ele lesiona-se sempre. Dos jogadores mais controversos da NBA, porque eu não vou. Quero sempre andar à pancada com toda a gente. Eu nunca percebi aquele homem a jogar. Dennis Rodman. É, pior do que o Dennis Rodman. Aquilo é tipo um combate de wrestling. Eu não consigo perceber. Ele e Patrick Beverley dos Clippers sempre foram assim. No entanto, a tua equipa favorita, os Miami Heat, estão com uma equipa bastante, bastante boa, e é uma equipa que eu já não via a jogar assim há muitos anos. Duncan Robinson, Tyler Herro, eu não consigo dizer mais jogadores porque eles são tão bons e são jovens jogadores com uma grande equipa. É bom ouvir isso, apesar de não estar a par, mas eu não sei. Eu vejo os resultados dos Lakers, eu vejo a vontade que aqueles têm. Eu acho que este ano dá Lakers. Mas tudo pode Sim. acontecer, né? E eu, para mim, também os Lakers ganhariam. Eu não tenho nada contra isso. Os Raptors foram campeões no ano passado. Eu já estou feliz por eles terem sido campeões uma vez na história. Por isso, eu quero é ver bom basquetebol. Além de ser um fã de uma equipa só, eu quero ver bom basquetebol. E é isso que eu estou à espera neste NBA. Apesar de existir uma second Disney World Bubble, não sei se vai ser na Disney World ou vai ser em Chicago, como tem sido rumorado, para as equipas restantes que não vão aos playoffs, mas é só para jogos de exibições. Algo que Stephen Curry e Klay Thompson já disseram que não irão jogar pelos Golden State Warriors, se isso acontecer, porque dizem que é uma perda de tempo. Eu acredito, porque também não. Essa segunda bubble deverá ser mais para os jogadores jovens, para eles crescerem. Boas, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Treinadores do Sofá. Vamos agora seguir para o nosso segmento da semana, Ups and Downs. Quais é que são os teus Ups and Downs esta semana, Diogo? Bem, eu tinha 2 ups, mas um deles esqueci-me antes de apontar, é o que faz, é o que dá a não apontar. Mas tivemos 15 minutos para tentar descobrir. Um será então Gonçalo Ramos, o jovem do Benfica que teve 6 minutos em campo e marcou 2 golos. Um de Foi o que eu calcanhar. pus nas minhas histórias, um de calcanhar, mais ou menos, parece ser. Foi o que eu escrevi nas histórias. 6 minutos em campo e conseguiu envergonhar os 3 pontas de lança do Benfica. Entrou o rapaz determinado, marcou um golo numa sequência de livre direto batido por Nuno Tavares. E o segundo através de uma grande jogada de contra-ataque do Jota, que consegue lançar a bola no meio para o Diego Sousa, que assiste então o Gonçalo Ramos sozinho no cara a cara com o guarda-redes. É bom ver que existe mais para além daqueles jogadores da formação que nós já tínhamos visto, como por exemplo Ferro, Rubem Dias, Tomás Tavares, Nuno Tavares, Jota, Florentino. Pouco mais do que esse parecia que estava a aparecer. Aparece então Gonçalo Ramos vindo do nada. Frente ao Aves, que infelizmente na situação em que se encontrava, que já vamos falar, Gonçalo Ramos consegue então 2 golos e surpreender e deixar o mundo do futebol português completamente de pernas para o ar, porque o número 88 marcou no dia em que Jorge Jesus regressa do Brasil. Nos meus downs, eu vou então ter que falar das contratações de imprensa, que foi, isto é demais, o Benfica já contratou Walt Schmidt, Koch, Cavani, Messi, este é no gozo, mas Walt Schmidt, Koch, Cavani, Götze já foi falado, Rames Rodrigues, Pera, Rafinha, LeBron James falta isso também, e Shaquille O'Neal. Rafinha do Flamengo e do Flamengo, Léo Pereira, Arão, Gerson, Bruno Henrique. Nós podemos estar aqui o dia todo, mas Garay, Gaetan, Ruben Semedo, o Benfica já contratou 2 plantéis. Olha, pera. Se eles quiserem podem nos contratar a nós, que nós vamos jogar de vontade. Exatamente, nós podemos ir para a Benfica TV tranquilos. É preciso enviar currículo ou como é que é?
Mas isto é espetacular, porque a imprensa já colocou no Benfica duas equipas quase. Já colocou os jogadores para todas as posições, exceto guarda-redes. Penso que ainda não se falou em nenhum guarda-redes. Só o Elton Leite Só o Elton e Leite, mas isto já vem. Portanto, acho que foi outro, mas eu já não me lembro. isto já vem o Elton Leite na situação de antes e o Taremi também. A imprensa tem que parar com isto, porque isto é demais. O Benfica hoje lançou uma news Benfica sobre estas, que eu ainda não consegui ler devido a um erro na página do Benfica, que era sobre vertigem de contratações. Isto parece que o Benfica agora foi contratar toda a gente. Não, Isto é demais e não é só o Benfica, o Sporting, o Porto já contratou também meio mundo, o Sim, Sporting o Porto, ontem o Braga também, já também o Braga já contratou meio mundo e a fake news acho que é o diretor desportivo do Famalicão aí para a estrutura do Porto, afinal não se confirma, afinal não se confirma e agora o Pedro Gonçalves vai para o Porto e também não se confirmou. Eu acho que isto é uma. Não, mas ainda ontem ainda posso dizer mais uma para o Porto que não se confirmou e em princípio deverá. Rubén de Semedo ontem teve aí garantia que estava no Futebol Clube do Porto, que já tinha dito sim. Hoje já vieram vários jornais a dizer que o Rubén de Semedo deverá então rumar ao Benfica. Não se compreende, a imprensa está completamente descontrolada, alguém tem que pôr um travão nisto, porque isto é demais, isto é demais. Sim, até porque a FIFA acho que já anulou a cláusula anti-rival que o Sporting punha nesses contratos. Por isso, exatamente, qualquer jogador pode ir para o Benfica ou para o Porto. Qualquer jogador pode ir para o Benfica ou Porto, mas isto está descontrolado, a imprensa tem que ser parada, os clubes têm que desmentir qualquer tipo de negociações que não estão a ter, porque uma coisa é haver um rumor, outra coisa é dizer que está garantido, como ontem eu estava a ver a TV 24 e o Cândido Costa e o outro rapaz que lá estava, o senhor que lá estava a comentar, garantiam com todas as certezas, com todos os dentes que tinham na boca, que o Rubén Semedo já era jogador do Porto. Coisa que não se vai confirmar, até porque o Rubén Semedo já tem vindo de ser acompanhado pelo Benfica há muito tempo. E entre outros, Cavani neste momento também é falado por tudo. Rodrigo, que era ex-Benfica, também estava para voltar. Não vem. Nunca na vida ele não volta vem. para o Lá Benfica está. nessa altura. O Cavani é Cavani, pronto, houve um jornalista uruguai que já disse que o Cavani... Sim, exatamente. Que o agente do Cavani está em Lisboa. Eu acabei de ver essa notícia que o agente Cavani está em Lisboa. Pode mesmo acontecer uma situação destas. E pelo menos pode acontecer, e até agora o único jornalista que tem tido notícias algo fidedignas e até tem-se concretizado é o Rui Pedro Brás, também da TVI. Disse que o Jorge Jesus vinha para o Benfica, o Jorge Jesus veio para o Benfica. Disse que a Liga dos Campeões vinha para Portugal, a Liga dos Campeões vem para Portugal. Por isso nós temos também de acreditar nas fontes que são seguras e que têm mesmo... São credíveis. Não é, por exemplo, ir encontrar a CMTV que durante 5 anos disse que o Jorge Jesus vinha para o Benfica e acabou por vir. Mas isso é uma coisa que por acaso. Por acaso aconteceu. Pronto. Outro down da semana foi a Bola de Ouro. A France Football não vai atribuir a Bola de Ouro este ano, algo que eu não percebo porquê. Se calhar tinha medo de atribuir ao Cristiano Ronaldo outra vez. Lewandowski também. Vamos ver os números do Cristiano Ronaldo e não podemos negar que o Ronaldo merecia de facto a Bola de Ouro, porque o Lewandowski neste momento lidera a corrida para a Bola de Ouro, mas o Cristiano Ronaldo está lá muito perto. Juntando aos golos que o Ronaldo fez na seleção e por ser o jogador com mais golos no ano de 2020, com mais golos do campeonato e com mais golos decisivos, neste momento o Cristiano Ronaldo e o Lewandowski eram os dois favoritos. Normalmente o favoritismo recai sobre o fenómeno português e que deveria então conquistar a sua 6ª Bola de Ouro. Parece que há um problema em haver 2 jogadores empatados em bolas de ouro no topo de sempre e mais uma vez a France Football evita. Penso eu que o FIFA da Best vai continuar a ser atribuído. Esperemos que quem vai então ganhar esta edição, Lewandowski e Cristiano Ronaldo são para mim os 2 jogadores favoritos à conquista
e também teremos que ver então quem vencerá a Liga dos Campeões para poder dizer quem de facto pode ser. Quem sabe o Manchester City ainda pode ganhar e Raheem Sterling até ficaria muito bem visto em conquistar, visto que neste momento é uma máquina de golos no Manchester City. Lídio, os teus ups e downs da semana são? Para já vai ser uma coisa que tu mandaste várias vezes, né, no Facebook, no Insta, o UFC 253, Israel Adesanya versus Paulo Costa. Acho que vai ser um combate excelente pelo aquele título middleweight. Não sei, eu acho que o Paulo Costa não vai ganhar ao Adesanya, mas vai ser um combate muito, muito, muito bom. Alguém vai perder a sua invencibilidade. Ou é o Paulo Costa ou é Adesanya, ou então até pode acabar com um empate, que já é uma coisa que já aconteceu na MMA também. Por isso, no contest. Não Não se sabe, eu duvido. Eu acho que o Adesanya é favorito, mas o Paulo Costa pode tramar o Adesanya no seu estilo, porque são dois estilos que encaixam um no outro perfeitamente. Um gosta de contra-atacar, o outro gosta de atacar. E o Paulo Costa gosta muito, muito, muito de atacar. Ele até derrotou Yoel Romero e depois o Yoel Romero teve uma luta ao título antes dele. O que não faz sentido. Se tu derrotas aquele que vai lutar pelo título, não vai. Tu é que és o number one contender. É uma coisa, ok, o Gilbert Burns não conseguiu por causa do Covid-19, mas quando voltar vai ter de ser ele a lutar contra o Usman. E não vai ter que ser assim, ele é que é o nome, e já houve muita controvérsia no que toca ao Gilbert Burns. Disseram, porque ele não pôde ter lutado, vai ter que perder o number one contender. Não, se ele não lutou devido ao ter Covid-19. Isso não é, ele não perdeu luta nenhuma, ele continua com o mesmo recorde. Por isso, e o Masvidal também não perder o ranking por causa que foi só com uma luta de 7 dias, isto não tem nada a ver, quando é que já lutaram com uma preparação de 7 dias e tiveram de descer no ranking, e é assim que as coisas funcionam, não é por uns não quererem que os outros não vão acontecer, também tem de serem justos. O meu segundo up esta semana vai ser Bol Bol, que já referi aqui na parte da NBA, 16 pontos, 10 ressaltos numa estreia de um rookie na NBA, e ainda por cima com a lenda do pai dele, e uma grandes exibições que ele teve no college pela Universidade de Oregon, e que se demonstrou ser uma das hot prospects da NBA para este ano. Ao mesmo tempo, é um jogador muito propenso a lesões, que teve uma lesão bastante grave na Universidade de Oregon, e já estava-se a adivinhar o mesmo destino que o seu pai teve, depois de muitas lesões e uma carreira que teve de acabar mais cedo, e a mesma coisa com Joel Embiid, que no seu início de carreira teve muitas lesões do joelho, só que os Denver Nuggets foram muito inteligentes com a chegada dele. Draftaram, a mesma coisa que foi com o Michael Porter Jr. no ano passado, draftaram ele, deixaram ele esperar um bocadinho, recuperar das suas lesões, não jogar, não treinar, descansar completamente, recuperar da lesão, para conseguir voltar depois. Porquê é que os Denver Nuggets e os 76ers destas equipas têm feito isto? Para reduzir o risco de lesões destes jovens, porque quando eles ainda estão em fase de crescimento, e em fase de crescimento as lesões são piores para eles, porque lesões em joelhos, lesões em ligamentos, lesões e tudo mais, vale descansar, que vão voltar outra vez melhores, do que depois acontecer aqui e terem uma carreira muito pequenina. Bol Bol é o meu up, eu acho que é um jogador que vai cimentar o seu legado, e nesta equipa dos Denver Nuggets, como center ou power forward, onde ele quiser jogar, vai ser uma equipa muito letal para os anos que vão seguir com a juventude que tem. O meu terceiro up é a WSL, que vai regressar, mas ao mesmo tempo é um down. É um up e down ao mesmo tempo, é 50-50. Regressa, mas só regressa em 2021 e com um formato muito estranho. Vai haver então no final de 2021 uma ronda mata-mata, uma ronda onde os top 5 do ranking vão lutar, tanto masculino como feminino, irão lutar pelo título, mas o formato ainda é um bocado estranho porque o calendário ainda não está feito, simplesmente. É um calendário muito estranho, é um calendário onde os circuitos ainda não estão completamente definidos. Mesma coisa que se passou na Fórmula 1 este ano, que é o meu up, vai regressar a Portugal, já regressou, e a Fórmula 1 é uma coisa, eles não precisam dos fãs, é uma corrida. Eles ali estão a tentar progredir e estão a tentar ganhar, e Lewis Hamilton parece-me já ser o campeão mais uma vez este ano, apesar do seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, continuar a ser um grande piloto. Eu acho que tanto a Fórmula 1 como a WSL
a Fórmula 1 regressa mais cedo e vai regressar em Portugal este ano, mas não vai ser, só ser este ano. O circuito não vai para ser mantido, porque os outros circuitos não se conseguiram realizar devido à Covid-19 e à pandemia, e então eles decidiram se manter mais pela Europa. Portimão voltará a ser palcos de Fórmula 1. WSL volta em 2021 e em 2022 vai voltar, mas com uma redução também de plantel no que toca a surfistas. Em Portugal, a Liga Mel Surf, como eu já tinha referido no outro podcast, já regressou e agora vamos começar a ver cada vez mais surf em Portugal. Bodyboard também está para ser confirmado. Portanto, os esportes aquáticos vão regressando aos poucos também. E é um desporto bastante bom para quem quiser sair de casa e ver. O meu down, e vai ser um down, eu acho que é para ambos, é o Desportivo das Aves. Isto não pode acontecer no futebol. Eu estou completamente de acordo com aquilo que o Rubén Amorim disse. Situações destas só fazem denegrir o futebol português. Depois de uma aposta muito grande nas equipas pequenas, ou tão ditas pequenas, no Famalicão, no Gil Vicente, no Santa Clara, em equipas desta forma que conseguiram conquistar um lugar no top 10, e depois nós temos a situação que acontece com o Desportivo das Aves. A mesma coisa já tinha acontecido há uns anos com o Belenenses, que depois separaram-se e o Belenenses já. Vai acontecer uma coisa com o Estrela da Amadora, que vai regressar, e acontece agora a mesma coisa com o Desportivo Estrela das da Aves. Amadora já foi uma situação ainda diferente. O clube foi mesmo à falência. Não. Agora com o mesmo objetivo, de certa forma. Agora volta com o Estrela da Amadora. Antes foi uma fusão entre o Estrela e o Sintra Futebol e passou a ser o Estrela da Amadora, então. E o Aves é uma situação... Isto é uma situação muito triste. As SADs e os clubes devem ter o mesmo presidente, ou então a SAD não existe. Ou é de uma maneira ou é de outra. Enquanto existem clubes com presidentes da SAD e presidentes do clube diferentes, isto nunca vai funcionar. Um quer uma coisa, outro quer outra. Outro quer fazer dinheiro, outro quer conquistar bons resultados e ganhar títulos e formar bons ponteiros. É o que é. O que aconteceu com o Belenenses, Aves a mesma coisa, o Atlético Clube de Portugal separou-se da SAD e a SAD foi dissolvida. Isto acontece a torto e direito. Quando é que se vão começar a perceber ou tem o mesmo presidente ou não existe SAD? Tem que ser assim. E eu e o Lírio assistimos então a este episódio do Aves em que os jogadores não puderam treinar, os jogadores foram testados à última da hora, as chaves do autocarro desapareceram, tiveram que ir de carro e de táxi. E não é só isso. Para o jogo, falta de salários. A taça desapareceu, salários em atraso. O que é para acontecer mais neste Aves? O Aves vai descer com apenas 17 pontos, não vai vencer o último jogo, nem sei se vai aparecer frente ao Portimonense. E pronto, é uma coisa assim, situação triste na primeira divisão, na sexta liga da Europa, onde existe o melhor futebol do mundo. Temos esta situação e é triste, é um down do Lídio e é um down meu, que não falei devido ao Lídio já ter... Sim, e também é uma coisa que nós temos de ver, a luta pela despromoção ainda também está a decorrer, pode ser o Portimonense, o Setúbal e o Tondela. O Portimonense eu já não vejo a descer porque ou o Tondela ou o Setúbal vão perder pontos nesta jornada. O Portimonense eu já não vejo a descer porque vai jogar contra o Aves e vai de certeza ganhar o jogo. E uma coisa que nós podemos fazer agora ao usar o nosso primeiro episódio, que falámos da situação do Cova da Piedade na segunda liga, o Casa Pia foi a tribunal e não vai descer. E agora? Quer dizer, o Casa Pia que estava em último lugar não vai descer e o Cova da Piedade vai? Há coisas que eu não consigo perceber. Eu não sei se vão descer ou conseguiu ser absolvida a descida e eu não sei o que é que está a acontecer, mas por não descer o Cova da Piedade também não pode descer. Peço imensa desculpa, mas isso também não pode ser feito desta forma. Não se compreende. Não consigo compreender. A igualdade tem de ser para uns, não é só para todos. É a mesma coisa que eu já tinha referido há bocado. A igualdade tem de ser para uns, não tem para ser para os outros. E é assim que acontece. Seja dificuldades nos rankings, seja descidas de divisão, tem de haver igualdade para todos os clubes. Se um não desce por coisas... Pelas mesmas razões do Cova da Piedade, o outro também não pode ser. Seguindo então para as recomendações da semana, Lídio, tu tens alguma coisa para dizer? Não tenho uma recomendação em filme nem documentário, mas posso recomendar um pay-per-view de uma... Acho que nós quando éramos jovens, quando éramos mesmo pequeninos, tínhamos duas companhias de wrestling em Portugal, a passar em Portugal. Na SIC Radical tínhamos a TNA e também na SIC tínhamos a WWE, que passava de manhã.
Por isso, quem quiser ver a antiga TNA, que neste momento é conhecida como Impact Wrestling, e o seu pay-per-view, que é a sua WrestleMania, o Slammiversary, eu recomendo-vos a ver. Eu vi, gostei bastante. Combates como Chris Bay contra Willie Mack e o último combate que foi Ace Austin versus Eddie Edwards versus Trey versus Rich Swann, antigo campeão Cruiserweight da WWE, versus Eric Young, que voltou à Impact Wrestling. Eddie Edwards ganhou. Depois do combate, os Good Brothers, já não é Luke Gallows, é Doc Gallows e Carl Anderson estrearam-se pela companhia, e EC3 volta assim a Impact Wrestling. Vejam, eu recomendo-vos, é um bom pay-per-view. E tu, Diogo, qual é que é os teus? Eu vou pegar então na senda do Leeds e vou dar então uma recomendação de um filme de 2009 que é The Damned United, os 44 dias de Brian Clough. Quem não conhece Brian Clough é um treinador da final da década de 70 e início da década de 80, na sua ribalta, que é considerado o melhor treinador inglês de todos os tempos. Foi o único treinador que conseguiu ser back-to-back champion da Liga dos Campeões com uma equipa inglesa, e foi um treinador que foi campeão com o Derby County, levou o Derby County até do fundo da segunda divisão para o topo da Inglaterra, e depois, isto numa história, ainda não sei bem se é de facto de ficção ou se é mesmo de realidade, com fundo de verdade, que é então sobre Brian Clough e o seu adjunto Peter Taylor na sua rivalidade com o Leeds United. Depois acabam por ir, sim, para o Leeds United e apenas passa lá 44 dias porque os jogadores quiseram que ele fosse embora. É uma história muito, muito boa, e depois de sucesso, porque eventualmente ele foi para o Nottingham Forest e foi bicampeão europeu. Mas trata então dessa ascensão de Brian Clough do fundo da segunda liga com o objetivo de vingança apenas por um ato simples de o treinador do Leeds United num jogo da taça não o ter cumprimentado. É espetacular a sua dinâmica, o ator é muito bom e conhecido. Pegou então nesta pequena história de Brian Clough e foi bastante, bastante interessante. É para ver, é um filme muito bom, um filme bastante cativante e sobre futebol, sobre o Leeds United que regressou então à Premier League. Bem, e é tudo por esta semana. Não percam os próximos episódios e sigam-nos nas redes sociais. O nome do meu colega é Diogo Bilé. E não se esqueçam de ir ver o vídeo dele no canal, um vídeo bastante bom, e o regresso, não só de Jorge Jesus, mas de Diogo. Por isso, o homem veio dos exames e veio a 200 mesmo. Por isso, ele está preparado para tudo agora, não só para o podcast, também para o vídeo. Acreditam, vejam, um conteúdo bastante bom, um conteúdo bastante ativo e engraçado. Se quiserem ver ele a chorar por causa de uma malagueta, podem vê-lo no canal do YouTube. Por isso, não se esqueçam de apoiar o podcast. Agradecemos desde já é o nosso 7º episódio e virão muitos mais. Até lá e desde já um grande abraço dos treinadores do sofá. Neste momento somos treinadores da cadeira ambos, por isso não podes gozar comigo desta forma. Por isso, até lá. Será que eu tenho uma cadeira? Está sim, senhora. Até lá e desde já, muito obrigado.